Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu vou ler até o verso de número 6. Depois nós iremos dar continuidade ao capítulo, mas eu vou ler até o verso de número 6. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Verso 1 diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar. Soberano e eterno Senhor da glória, queremos, meu Pai, mais uma vez meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra, meu Pai, venha penetrar nos nossos corações e abrir, meu Pai, a nossa compreensão e nos dar também força, Pai, para colocar em prática a instrução segundo a Tua palavra, para que ela venha produzir, meu Pai, o resultado para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Nós já estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um teor, um conteúdo totalmente diferente, porque Paulo, na sua primeira carta, ele começa a dar instruções acerca do discernimento do que é o cristianismo, porque Paulo, ele começa a pregar nessa cidade, ele vai ali se alastrando em meio àquela cidade onde era muito idólatra, e começa a ter uma miscigenação ali de religiões, uma mesclagem que comprometia a doutrina de Cristo. E Paulo, na sua primeira carta, ele começa a dar instrução, ele começa a entrar em detalhes acerca da doutrina cristã, e ele fala sobre o comportamento que um discípulo de Cristo deve ter. E na primeira carta ele se atém a esse assunto, ele tenta corrigir problemas doutrinários, ele fala sobre divisões, discórdia, discordância acerca de liderança na igreja, imoralidade sexual, ele fala de problemas no casamento, ele fala sobre alimentos, ele fala sobre os dons, como deveria ser o culto, e ele tem uma atenção especial acerca desses assuntos. Quando chega na sua segunda carta, Paulo dá a entender que ele queria voltar até aquela igreja, ele fala isso no primeiro livro, no primeiro capítulo, mas ele espera um pouco. E por que ele toma essa decisão? Porque chega ao seu conhecimento que falsos mestres, falsos doutores e pastores tinham se infiltrado na igreja, estavam depreciando a pessoa de Paulo, denegrindo o seu ministério e colocando em questionamento pelos membros, pela membresia, se verdadeiramente Paulo era um homem de Deus. E ele escreve outra carta, e essa carta é bem biográfica justamente por isso, porque Paulo, ele começa a se preocupar em anunciar quem verdadeiramente ele é.
ele começa a falar sobre a sua caminhada, a sua trajetória, ele começa novamente a se apresentar a uma igreja que, por incrível que pareça, foi ele mesmo que fundou. E ele tem essa preocupação de falar ali sobre a sua trajetória para pessoas que já o conheciam. Por isso que ele começa nos primeiros versículos falando que há necessidade de eu apresentar uma carta de recomendação minha para vocês, falando de mim mesmo, porque sou eu, Paulo, que estive no meio de vocês. 1 ano e meio eu fiquei no meio dessa igreja anunciando a palavra de Deus, e vocês viram o meu comportamento, viram como é que eu pratiquei diante de vocês o meu ministério. Vocês foram testemunha ocular. Ninguém contou quem era Paulo para vocês, mas vocês presenciaram a minha conduta durante 1 ano e meio. E eu necessito de carta de recomendação, porque vocês estão desconfiados da minha pessoa. E Paulo, ele começa a entrar justamente nesse mérito. E ele fala que aquela igreja era carta de recomendação que ele tinha. Porque se aquele povo chegou a conhecer o ministério da graça, se aquele povo conheceu a porta aberta pelo próprio Deus de salvação, foi justamente através de Paulo. E Paulo parece que está querendo avivar a memória deles e falar: vocês não sabem que se hoje vocês têm uma esperança, se hoje vocês conhecem uma porta de salvação, se vocês hoje conhecem o Senhor Jesus, é através da minha pessoa, através do meu ministério. Como que vocês querem uma carta de recomendação? Vocês são uma carta de recomendação. E vocês também têm como um propósito, como uma finalidade, levar esse conhecimento a outra pessoa, a outras pessoas. Vocês são a carta de recomendação que tem que ser aberta e lida pelo mundo. Hoje, a carta praticamente está em desuso. Hoje não temos mais a prática de enviar cartas, porque hoje tem e-mails, tem mensagens através do Instagram, tem através do Facebook, através do WhatsApp. Então dificilmente você vai escrever uma carta. Mas quando Paulo ele está usando esse linguajar, não tinha esse meio de comunicação. A única forma de você enviar uma informação, uma mensagem, era através de cartas. E ele está justamente falando que aquele povo era uma carta que deveria ser enviada. E qual é o conteúdo dessa carta? Qual é o propósito dessa carta? É você anunciar justamente o que eles receberam, anunciar a porta de salvação, anunciar o propósito de Deus quando Ele veio a essa terra, que é trazer a salvação a todos os homens. Mas é certo que todos não irão ser salvos, porque a própria palavra nos anuncia isso. Mas aquele que crer vai ser salvo. E isso é o nosso papel, isso justamente é a nossa fidelidade. E Paulo, ele está falando justamente nesse capítulo sobre autenticidade. Ele está falando sobre algo que tem que ser genuíno, algo que tem que ser transparente. Ele está falando justamente sobre isso. Quando ele é colocado em xeque, ele está dizendo: a minha vida é um livro aberto, e através da minha vida vocês têm que ver Cristo. E assim também tem que ser com vocês. Vocês têm que ser uma carta lida pelo mundo. E ele começa a entrar justamente nessa visão, porque eu não tenho que falar que eu sou o homem de Deus. Uma mulher não tem que falar que ela é de Deus. Na verdade, a sua conduta, a sua prática, a sua vida tem que transparecer isso. Uma frase que eu escutei que ficou marcada na minha memória, que é de Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. O que ele quer dizer com isso? Que a vida do ser humano que é um discípulo de Cristo, ela já é uma pregação. E quando você não consegue atingir o propósito da sua vida, porque talvez a pessoa não tenha reparado, você deve usar a palavra, a mensagem, e falar algo que tem que ser oral. Mas na verdade a minha vida, o meu comportamento, o meu testemunho, a forma que eu vivo, já tem que ser por si só o anúncio da palavra de Deus.
E por isso que Paulo fala que eles são uma carta de recomendação, eles são uma carta do Deus vivo. E diz, e não é a carta escrita na tábua de pedra, mas é a tábua escrita no coração, na tábua de carne. Ou seja, não é a palavra que foi impressa por Moisés na pedra e foi levada ao povo, mas é a carta, a palavra que está escrita no nosso coração, que entrou na nossa vida, que foi acolhida pela nossa alma e é colocada em prática através das nossas atitudes. E Paulo vai anunciando, a tábua que foi escrita, Moisés quebrou. Mas quando você realmente recebe e acolhe a palavra dentro da sua vida, não tem como ela vai ser quebrada, porque ela está cravada, escrita, ela está impressa no seu coração, na sua alma, no seu viver. E você começa a transparecer isso na sua vida. E quando Paulo fala no versículo 6, que a letra mata e o Espírito vivifica, ele não está dizendo, como muita gente pensa, que você não deve estudar. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que a letra mata, porque quando Moisés trouxe a lei, quando Moisés colocou diante do povo a lei e fez um pacto, uma primeira aliança, o povo respondeu, tudo que está escrito aí, nós iremos cumprir, nós iremos obedecer. Essa é a nova aliança, é o novo pacto. E quando o povo tomou essa atitude, inconscientemente assinou um decreto de morte. Por quê? Porque é impossível você obedecer totalmente à lei de Deus, porque a lei é espiritual e nós não somos. Então, quando você assume a responsabilidade de cumprir e obedecer toda a lei, você se coloca numa situação de condenação, porque a lei, ela não tem o propósito de nos salvar, mas ela tem o propósito de apontar justamente as nossas falhas. Ela tem o propósito de apontar justamente os nossos pecados, os nossos erros, e consequentemente o salário do pecado é a morte. Paulo em Romanos no capítulo 7, nós estudamos já sobre isso, ele diz, quando eu não conhecia a lei, não tinha problema, mas sobrevindo a lei, eu comecei a entender, e eu vi que a palavra diz que eu não posso cobiçar, e a partir desse momento eu cobicei, e eu conheci o pecado, e sobrevindo o pecado, ele tendo a existência, eu fui condenado à morte. Então a lei, ela não tem o propósito de salvar, mas ela tem o propósito de corrigir e punir. E a punição da lei é a morte. E quando ele fala que o Espírito vivifica, significa que é o Espírito de Cristo, que é a segunda aliança, que ele não tem o propósito da primeira, porque você se torna consciente de que você não consegue cumprir a primeira aliança, jamais ela vai ser cumprida por mim e por você. A palavra já deixa bem claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é óbvio, é claro e evidente que nenhum homem na face da terra ele vai conseguir se salvar por cumprir a lei. Mas a única esperança que chega ao conhecimento do homem, a única esperança que nós podemos ter é verdadeiramente contar com o Espírito de Cristo que ressurgiu e tem poder de dar vida àqueles que obedecem a sua palavra. Então Paulo ele começa justamente trazendo essa explanação, ele começa trazendo essa explicação de que através da lei eu não tenho salvação, através da lei eu vou obter a condenação, mas a minha vida tem que ser transformada por esse Espírito que vai habitar em mim, que me vivificou, que me trouxe vida, porque eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Eu não tinha vida espiritualmente falando, mas a partir do momento que eu faço uma segunda aliança, e essa aliança agora é firmada em Cristo, no sangue do Deus vivo, e Ele começa a entrar na minha vida e governar a minha vida, eu me torno agora vivo, não pela lei, mas pelo Espírito que vivifica, que me traz vida,
e me traz agora uma nova forma de viver, porque eu me tornei agora nova criatura. E esse meu novo modo de viver, essa minha nova conduta, ela tem que transparecer no mundo como luz no meio das trevas. A partir desse momento eu tenho que se tornar o sal da terra, eu tenho que ser tempero, eu tenho que ser diferente, eu tenho que transparecer a natureza de Cristo em mim. E eu tenho que ser isso como uma referência. A minha vida a partir desse momento, ela não pode ser mais algo oculto, algo que tem que ser escondido. O homem de Deus, ele não pode ter a sua vida camuflada. Uma mulher de Deus, ela não pode ter a sua vida como enigma. Até porque a luz, ela não veio para esconder. A luz, ela veio para revelar. A minha vida não pode ser um enigma, mas ela tem que transparecer verdadeiramente o que eu vivo. E se Cristo vive em mim, eu tenho vida verdadeiramente. Se Cristo verdadeiramente entrou no meu ser, agora eu passo a ter paz, alegria, eu passo a ter verdadeiramente liberdade. Nós iremos ver que ali na frente Paulo vai dizer: aonde está o Espírito de Cristo, ali há liberdade. Por quê? Porque agora eu fui livre da opressão do pecado. O pecado agora não vive mais em mim, mas o que vive em mim agora é Cristo. E isso tem que ser agora uma figuração para o mundo, tem que ser um exemplo para o mundo. Alguém que me conheceu outrora sendo dominado pela opressão, pelas trevas, vivendo uma vida dissoluta, agora tem que ver em mim uma nova forma de viver. Eu tenho que ser uma carta lida pelo mundo. Eu não posso só agora viver às escondidas, às ocultas, mas eu tenho que ter como uma referência para uma nova forma de viver, para um novo estilo de vida, porque agora eu sou luz para este mundo, eu sou sal para esta terra. E Paulo, ele justamente chama atenção a respeito dessa situação. Quando o povo começou a ficar em dúvida, será que Paulo é homem de Deus? Será que esse rapaz que está falando aqui que Paulo não presta, que Paulo ensina o que é errado, que Paulo é um fariseu, será que ele realmente está certo? E Paulo começa a anunciar ali a forma que você deve analisar. O que Paulo está querendo dizer é falar assim: compare a minha conduta, as minhas práticas, a minha vida com essas pessoas que estão te instruindo agora. Analise e veja o meu comportamento e o comportamento que eles têm. Olha a minha conduta e a conduta que eles têm. Nós vimos no último estudo que nós fizemos, na última ministração, no último versículo, Paulo falou assim: e nós não somos como muitos que estão aí mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, Paulo começa a dar traços de como era aquele que estava criticando ele e como ele se comportou. Paulo começa a mostrar evidentemente como era a sua conduta e como era aquele que estava criticando a ele, que estava anunciando uma palavra que verdadeiramente não é verdade. Paulo falou assim: não analise pelo que você está ouvindo, mas olha a minha vida. Não analise pelo que você está escutando. Não leve em consideração somente a falácia, mas olha a forma de viver. Olha como a pessoa se comporta. Olha o testemunho, olha as práticas, olha os frutos, porque pelo fruto se conhece a árvore. E justamente tem que ser assim. Paulo diz: vocês são o perfume, nós carregamos o perfume de Cristo. Ou seja, quando você vai caminhando durante essa terra, pelo seu caminho você tem que anunciar a essência do Senhor, a fragrância de Cristo. Então não cabe um comportamento que não se caracteriza com a pessoa do Senhor Jesus na minha vida. Eu não posso ter uma conduta, uma prática, eu não posso caminhar de uma forma que não transparece Cristo em mim. Eu não posso viver de uma forma que está longe do meu mestre. Eu não posso estar agindo de uma forma que não condiz com aquele que eu diz que eu sigo. Eu tenho que ter uma conduta perto, próxima do que ele me orientou e do que ele deixou como exemplo.
E aqui Paulo está justamente entrando nesse mérito, porque ele está vendo que o povo estava em dúvida, o povo estava querendo fazer um embate. Será que verdadeiramente ouvimos durante 1 ano e meio um homem que é de Deus? Será que Paulo verdadeiramente estava comissionado por Deus para anunciar a sua palavra? Ele foi credenciado, ele tinha uma carta de recomendação. Aí Paulo diz: eu sou a carta de recomendação através da minha vida, através das minhas atitudes. Vocês já testemunharam que eu fui enviado por Deus. Eu não preciso de carta de recomendação, porque a carta pode ser falsa, a carta pode ser adulterada, mas a minha conduta é verdadeira. As minhas práticas anunciam a verdade. E durante esse capítulo, justamente, Paulo vai falar sobre isso, sobre nós estarmos com a nossa alma transparente, não somente diante dos homens, mas diante de Deus. Não devemos ter uma visão distorcida de quem realmente nós somos. Não podemos camuflar, não podemos nos enganar. Temos que ter a consciência tranquila, e eu tenho que fazer uma análise verdadeira, se verdadeiramente Cristo vive em mim, se eu tive um encontro com Ele, se eu verdadeiramente sou luz no meio das trevas. Eu tenho que fazer essa autoanálise. E Paulo, ele não tem dúvida alguma de que ele foi chamado por Deus, porque ele começa agora a refutar, ele começa agora a responder de uma forma afirmativa. Não, eu não tenho dúvidas, eu só estou querendo trazer para vocês provas incontestáveis de que eu fui enviado por Deus. E as provas são essas: isso e aquilo. E ele começa justamente nesse capítulo trazer essa visão que serve para todos os discípulos de Cristo, para que a gente venha entrar numa visão verdadeira, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é baseado na verdade. O Senhor Jesus, a primeira coisa que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque através da palavra nós somos desnudados, nós somos colocados diante do espelho e refletimos aquilo que verdadeiramente nós somos. Não temos como nos enganar. Verdadeiramente a palavra, ela revela o que está na nossa alma e no nosso coração. E isso nós temos que estar preparados para ter um encontro com essa verdade. E a partir desse momento reconhecer problemas que nós temos, dificuldades, e avançarmos para ter uma transformação e uma mudança. Mas somente isso acontece quando temos a noção verdadeira de quem nós somos. O Senhor Jesus, quando ele foi questionado porque ele andava no meio de prostitutas e ladrões, aqueles que se julgavam perfeitos, ele falou assim: vê como é que ele anda no meio de pecadores, no meio de pessoas que não deveriam se misturar. E o Senhor Jesus fala: os sãos não precisam de remédio. O que ele quer dizer com isso? Na face da terra não tem ninguém que é são, porque todos pecaram. E o Senhor Jesus estava falando justamente da prática do pecado, que é o problema da humanidade. E quando você vai entrar no universo, no 8 bilhões de pessoas que habitam esse planeta, não tem um só que não tenha pecado, todos pecaram. Então, na verdade, todos precisam se apresentar diante de Cristo, porque todos estão doentes. Só que muitos acham que estão sãos, que não precisam de remédio, que não precisam se apresentar diante do doutor Jesus Cristo. E quando isso acontece, as minhas mazelas não são reveladas. E quando elas não são reveladas, não tem como eu ser tratado. E como não tem como eu ser tratado, eu permaneço doente. E como eu permaneço doente, eu sou um candidato à morte. E não é a morte física que eu estou falando, mas é a morte espiritual. Então eu tenho que começar a entender que eu preciso passar pelo tratamento, eu preciso passar pelo processo de cura. Eu não estou falando de um processo físico, eu estou falando de um processo espiritual. Mas isso só é possível quando verdadeiramente eu sei quem eu sou, quando você entende quem você é. E Paulo justamente está falando sobre isso nesse capítulo, verso de número 7.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória a do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o mistério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aqui agora Paulo ele começa a citar um exemplo. Aquele que trouxe a primeira aliança, que foi Moisés, ele subiu a um monte e teve ali uma experiência de 40 dias com Deus, 40 dias ouvindo o Senhor. Quando você ouve o Senhor, significa que você está fazendo o que você está hoje aqui fazendo. Você está ouvindo, não é o pastor Clóvis, mas você está ouvindo a palavra de Deus. E quando Moisés subiu ao monte para ouvir a palavra de Deus, para transmitir o povo, significa que aquilo estava produzindo um efeito na sua vida. Significa que aquilo estava trazendo algum resultado em Moisés. E Paulo justamente ele começa a falar sobre esse episódio. Paulo traz isso como uma referência. E Moisés, quando ele desce do monte, ele não tinha percebido que o seu rosto estava iluminado, que o seu rosto estava resplandecente. E quando ele chega para falar com o povo de Deus, eles ficam atemorizados. E Moisés não tinha nem se dado conta da transformação que ele tinha passado. E Moisés anuncia toda a palavra ao povo. E passado aquele episódio, Moisés colocava um véu no rosto e novamente ele se apresentava à presença de Deus. E toda vez que ele fazia isso, ele voltava com o rosto resplandecente. Mas a partir do momento que ia passando o tempo, aquela glória que era primeiramente resplandecente ia perdendo o seu efeito, ela ia se apagando. O que nós conseguimos entender com isso? Que não é uma carga definitiva. Você não vai se abastecer até o último dia, mas é algo que você tem que fazer corriqueiramente. É algo que você tem que fazer dia após dia. É um processo que não é único. Não é algo que você vai fazer somente uma vez e acabou. Mas a palavra vai nos revelar que Moisés constantemente ele tinha um hábito de buscar a presença de Deus. E toda vez que ele fazia isso, é como você colocar o celular numa carga, é como você ligar o carro e o alternador funcionar para carregar novamente a bateria, é como você pegar alguma carga de algum instrumento que necessita de carga e você reabastecer. É como você levar o seu carro ao posto de gasolina e começar a encher o tanque. E novamente você tem um período de uso, um período que vai ser utilizado até que você novamente tenha que fazer isso. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando Moisés se colocava diante de Deus, ele tirava um momento de comunhão com Deus e ouvia a palavra do Senhor, ele se enchia. A glória de Deus vinha sobre a sua vida. E aqui Paulo está falando um ministério que na verdade ele estava trazendo a morte, mas ele tinha uma glória por trás. Ele tinha dentro de si já a glória de Deus, porque está dentro da palavra de Deus. Agora que nós teremos agora o ministério da graça, que está vindo com o Filho de Deus, não tem uma glória muito maior? Não estamos agora num patamar muito mais elevado? Ele começa justamente a trazer essa explanação. Hoje nós somos bem-aventurados, porque algo que era restrito, por exemplo, a Moisés, que ele falava com o Senhor intimamente, e ele era ali um locutor para o povo, um intermediador para o povo. Hoje você tem acesso. A mesma comunhão que Moisés tinha, hoje está disponível para você. Você não precisa hoje de intermediários para que você venha ter um momento de comunhão com Deus.
Você não precisa mais de um representante como Moisés para lhe falar o que Deus disse e transmitir a você. Hoje você pode ter um relacionamento próximo com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E não só isso, Ele vai te revestir do Espírito de glória. Ele vai te encher da presença dele. Vamos lá em Êxodo 34, para que a gente venha pegar essa informação. Verso 29, Êxodo 34, verso 29. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 34, 29 diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia os filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Moisés tinha uma prática. Ele ia falar com Deus. Quando ele tinha esse momento de comunhão com Deus, o seu rosto resplandecia devido à glória que entrava na sua vida. E ele chegava com o rosto resplandecente e falava com o povo. Só que com o tempo, esse resplendor ia perdendo o efeito. Ele perdia esse brilho, essa luz ia ficando fraca. E o que Moisés fazia? Ele cobria o seu rosto com um véu. Não deveria ser o contrário? Moisés não deveria colocar o véu quando ele descia com o rosto resplandecente? E por que ele coloca o véu depois que ele vai falar com o povo e quando a glória já está se desvanecendo? Por que ele vai tomar a atitude de cobrir o rosto, não quando a glória está no seu maior fervor, na sua maior força, mas ele tem o propósito de cobrir o rosto justamente quando a glória vai estar indo embora? O que isso significa? É que muitas das vezes o ser humano quer ser assim. Ele quer transparecer algo que ele não é. Quando Moisés estava vindo com o rosto resplandecente, com toda a força, ele tinha prazer de mostrar. Mas quando o brilho ia se acabando, para não revelar que ele estava perdendo aquele brilho, ele colocava um véu. E ele ia para diante de Deus, e novamente ele fazia ali o seu momento de intimidade com o Senhor. Quando esse brilho voltava, ele tirava novamente o véu. E ele chegava diante do povo com o rosto resplandecente, e o povo ficava até temorizado com aquela situação. E quando ele acabava de transmitir as palavras de Deus, o seu rosto ia se desvanecendo e ele novamente cobria o seu rosto. O que isso nos revela? É que muitas das vezes a pessoa ela quer transparecer para o homem algo, mas os seus defeitos, as suas fraquezas, ele quer fazer o quê? Ele quer cobrir. No seu momento de debilidade, ele não quer revelar, ele quer ocultar, ele quer colocar para debaixo do pano, ele não quer revelar aquilo que verdadeiramente ele é, ele não quer ser transparente, porque o que os outros vão pensar?
O que fulano vai pensar de mim? O que ciclano vai pensar de mim? E durante toda a palavra de Deus, você vai ver que isso é comum acontecer. O próprio apóstolo Paulo, ele fica sabendo que Pedro, ele tinha o hábito de ficar no meio dos gentios, conversando, batendo papo, comia com eles. Isso é pecado? Não. Só que quando Pedro sabe que Paulo estava na cidade, quando chega ao seu conhecimento que Paulo estava perto, ele começa a dar uma de desentendido e ele se afasta daquele povo. Só que fofoca passa rápido, né? Ela vai se espalhando rapidamente e chega aos ouvidos de Paulo que ele estava fazendo isso. E Paulo chega para ele e fala assim: por que você está fingindo algo que você não é? Por que você está tomando essa iniciativa? Por que você está tendo essa atitude? E Paulo dá uma bronca nele, chama a atenção, porque verdadeiramente nós temos que ser o que nós somos. Eu não tenho que transmitir ou ficar preocupado com o que vão achar de mim, mas eu tenho que me preocupar primeiramente o que Deus acha de mim. Eu tenho que me preocupar primeiramente como é que Deus me vê. Muitas pessoas, elas estão preocupadas com o que o vizinho vai achar, o que o fulano, o ciclano vai achar. Mas você se preocupa com o que Deus acha da sua vida, como Ele te vê, quais são as suas práticas, aquilo que você tem feito. Você talvez tenha vergonha do ser humano, mas você tem que ter muito mais vergonha de Deus, porque verdadeiramente é com Ele que nós iremos prestar contas. Você não vai prestar conta com o seu vizinho, você não vai prestar conta com o seu pastor, você não vai prestar conta com o seu amigo, mas cada um vai ter que dar conta diante de Deus das suas obras. Então, primeiramente, eu tenho que me preocupar não com o que o ser humano vê, mas com o que Deus tem visto. E isso é muito comum diante dos homens. A palavra nos revela que tem um personagem na Bíblia que na verdade é um homem que viveu, porque a Bíblia não é feita de ilustrações, de figurações, mas é fatos verídicos. Um homem que a palavra revela que é segundo o coração de Deus. Esse homem é Davi. E Davi, um dia que ele estava no seu palácio, onde ele deveria estar na guerra, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E do seu palácio ele dá ordens para que chame aquela mulher até a sua presença. O nome daquela mulher é Batseba. E ele tem um relacionamento com ela, e ela engravida. E Davi fica muito preocupado com o que iriam achar da sua conduta, da sua prática. Ele tem ali algumas soluções na sua mente para que ele viesse resolver esse problema. Ele manda chamar o marido dessa mulher para que ele viesse para casa. E logicamente um homem que está no campo de batalha e vai vir para o seu lar, ele quer desfrutar dos benefícios da sua casa e da presença da sua esposa. E Davi tinha por certo que aquele homem iria deitar com a própria mulher, com a mulher dele. E ele assim não faz. Ele nem em casa vai. Ele dorme no palácio. E Davi insiste com ele para que ele fosse para casa. E ele dá uma resposta que eu acho que Davi ficou sem graça. Ele fala: como é que eu poderia ir para minha casa deitar com a minha mulher, se todo o povo está lá no meio da guerra? E Davi escuta essa palavra, e eu acho que na sua mente ele passou como despercebido, porque verdadeiramente aquele homem não poderia deitar com a própria mulher em casa, mas Davi estava deitando com a mulher dele, e ele deveria estar no campo de batalha, estar em casa. Então ele tenta camuflar a situação e elabora um plano. Ele manda chamar alguém que transportasse uma mensagem e entrega uma carta para o comandante Joabe, e nessa carta estava escrito para que Joabe colocasse aquele homem, Urias, no lugar que a batalha estivesse mais feroz, mais ferrenha. E Joabe obedece à ordem do rei
e manda aquele homem para o campo de batalha, onde estava mais terrível, e aquele homem morre. E manda uma mensagem novamente para Davi: ó, morreu muita gente, e no meio desse povo morreu também Urias. E Davi, de uma forma bem tranquila, ele responde: não, a espada consome tanto de um lado como do outro. Isso está normal, não tem problema nenhum. Davi pega aquela mulher, traz para a sua casa, e tem ela agora como esposa, e aos seus olhos ele pensa o seguinte: está tudo certo, está tudo resolvido, ninguém vai ficar sabendo de nada. É como se ele tivesse colocado o véu no seu rosto. A glória de Deus já tinha se ausentado, já estava perto de sair da vida dele. Tanto que no Salmo 51 ele fala isso: não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabia que a presença de Deus estava prestes a sair da sua vida, mas para a sociedade, para o povo, ele estava transparecendo outro Davi, o Davi que ainda estava cheio da presença de Deus. Mas ali o que tinha era o Davi vazio, era um Davi que Deus já não tinha mais prazer em habitar naquele povo, era um Davi que agora estava vivendo na prática do pecado, era um Davi que passou num processo degenerativo. Porque quando você se converte ao cristianismo, você passa por um processo regenerativo, você é regenerado, você deixa de ser. E Davi estava passando pelo processo que ele passou a ser adúltero e depois assassino, com requintes de crueldade. Ele deixa de ser um homem segundo o coração de Deus, para viver agora segundo as suas vontades. E sem perceber, a presença de Deus estava deixando a sua vida. Mas Deus, como Ele é muito misericordioso, Ele revela, Ele anuncia, Ele exorta. Ele primeiro dá o anúncio que a misericórdia está chegando ao fim, e manda o profeta ir falar com Davi. Eu gostaria de compartilhar esse texto com você, que se encontra na segunda carta de Samuel, no capítulo 12. Verso de número 7. Segunda Samuel, capítulo 12, verso de número 7. Para ganhar tempo, preste atenção, que eu vou aqui encurtar aqui para que a gente ganhe tempo. O profeta se coloca diante do rei, e ele está colocando a sua vida em risco, porque não foram poucos profetas que morreram na mão de Deus. E o profeta agora está obedecendo uma ordem de Deus, mas ao mesmo tempo que ele pode receber também a sentença de morte através de Davi. Então o profeta agora ele tem uma missão que não é fácil, uma missão que é difícil, e ele elabora um plano para que ele venha anunciar a palavra de Deus. Ele não está se ausentando da sua responsabilidade, mas de uma forma inteligente, ele chega para Davi para explanar uma situação e confrontar o próprio rei. Ele anuncia que naquela cidade, ele traz uma história para Davi, para que Davi viesse julgar. Ele falou assim: ó, aqui na nossa cidade tem um homem muito rico, que tem várias ovelhas, mas só que ele recebeu uma visita, e ele pediu, ele pegou a ovelha do seu vizinho, que era pobre, só tinha uma ovelhinha, não tinha mais nada, só tinha aquela ovelhinha, e ele foi lá, tomou aquela única ovelha daquele homem, que era seu vizinho, à força, matou aquela ovelha e serviu para os seus convidados, e os outros, e aquele outro homem ficou sem ter ovelha alguma. E Davi, a palavra diz que ele ficou irado, e ele se levantou do trono e falou: esse homem deve morrer. E o profeta falou: tu és esse homem, você é esse homem. E ele falou assim: porque você não era nada, a tua família era a mais pobre aqui de todo o reino, Deus te pegou das sarjetas, Ele te deu riquezas, te deu mulheres, te deu honra e glórias e vitória.
e você entristeceu o coração de Deus porque você tomou uma mulher que não era sua, e era a única daquele homem, o único prazer que ele tinha. E Davi toma uma atitude que verdadeiramente revela o coração daqueles que têm o Espírito de Deus em si. Verso de número 7, olha o que diz: então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor e os teus braços, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal o que era mal perante ele. A Urias o Eteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Deus fala para Davi: tu fez isso escondido, né? Pensando que ninguém estava vendo, né? Talvez até ninguém estava vendo, mas só quem sabe quem estava vendo? Eu, porque eu vejo tudo. Então não adianta eu querer camuflar alguma coisa diante de Deus. Não tem como eu querer transparecer uma coisa que eu não sou. Eu não posso ficar com o rosto vendado. Eu não posso querer não mostrar que a glória de Deus não está na minha vida. Isso não vai adiantar. Isso não vai trazer a solução. Não adianta eu querer viver de quê? De aparência. Eu tenho que ser cristalino. Eu tenho que ser transparente. Eu tenho que ser genuíno, eu tenho que ser verdadeiro. Porque assim são os filhos de Deus. Eu não posso ter a minha vida oculta. Eu não posso ter a minha vida como se fosse um enigma. Não. Porque quando isso acontece, verdadeiramente eu tenho algo a esconder. Mas quando eu tenho a minha vida verdadeiramente no altar, quando a minha conduta, as minhas práticas estão de acordo com a palavra de Deus, verdadeiramente eu não vou ter do que me envergonhar. Eu não vou ter algo para ficar preocupado. E Paulo está querendo justamente falar sobre isso. Paulo ele chega para o povo e fala assim: eu não tenho vergonha de chegar diante de vocês, não. Porque a minha conduta, as minhas práticas podem até ser questionadas pelos que estão liderando vocês agora, mas vocês testemunharam e viram que a minha forma de agir é condizente com a palavra de Deus, e isso eu tenho que carregar para a minha vida. Eu tenho que ter como uma referência. Eu não posso querer ser algo que eu não sou. Eu não posso estar preocupado com o que o fulano, o Beltrano vai achar. Eu tenho que estar preocupado com o que Deus acha. O que Deus acha de mim? Como é que Ele me vê? Como é que Ele me analisa? A palavra, ela sempre vai mostrar a visão de Deus acerca de alguns homens. Quando Ele olha para Jó e fala: vixe, meu servo, homem reto, justo, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Talvez eu queira mostrar isso para a sociedade, mas por trás eu não sou. Os que mais foram criticados por Jesus no seu tempo foram justamente pessoas que queriam viver dessa forma. Aí o Senhor Jesus chamou eles de sepulcros, por fora branquinho, limpo, mas por dentro era podridão. Por dentro era algo que não presta. Então eu tenho que começar a me preocupar com o que Deus acha.
Eu não tenho que me preocupar com o que fulano, beltrano acha. Mas a minha conduta diante de Deus, ela está sendo aprovada? Será que verdadeiramente o meu rosto está resplandecendo? Ou será que eu tenho que usar o véu para mostrar que a glória de Deus não está o quê? Em mim. Eu posso andar com o rosto aberto e mostrar que a luz está na minha vida, que verdadeiramente o Espírito de Deus está em mim. Porque quando isso acontece, você não tem preocupações. Você não fica, o que vão achar? Será que o fulano souber disso? Eu não tenho com o que me preocupar. A única questão que eu tenho que ter cuidado é o que Deus acha da minha vida. Como é que Ele vê as minhas práticas, as minhas condutas? Como é que eu tenho andado diante de Deus? Verdadeiramente eu tenho feito o que agrada a Ele? Ou eu estou tentando camuflar? Davi era um homem que ele tinha respeito diante do povo, e ele estava mais preocupado com a reputação dele diante do povo do que diante de quem? Diante de Deus. Eu não posso viver assim. Eu não posso estar mais preocupado com o que o homem acha do que o que Deus acha. Eu tenho que primeiramente me preocupar com o que Deus acha. E o ser humano, de qualquer forma, alguém vai me denegrir, alguém vai falar mal de mim. Falaram mal de Jesus, mas a minha consciência tem que estar tranquila com Deus. Eu tenho que estar em paz com quem? Com Deus. Se a minha conduta ela está de acordo com a vontade do Senhor, eu tenho paz com Deus. E isso para mim tem que ser suficiente. Em saber que verdadeiramente a presença dele está o quê? Na minha vida. É isso que eu tenho que ter como preocupação. E não adianta eu querer transfigurar algo que não acontece. E não adianta eu querer mostrar para o público algo que não é verdade. Porque diante de Deus isso está claro, está transparente. Se você for vivenciar experiências dentro da obra de Deus, você vai ver cada coisa que você vai falar assim: o que essa pessoa pensa? Eu já vivenciei situações onde casais entram dentro da igreja, já idosos, com 60 anos, 70, e eu já vi casos que a pessoa está separada há 30 anos e está entrando de mão dadas na igreja, e numa discussão lá entre o pai e a filha, ela revelou: falou, vocês vivem de aparência. A minha mãe dorme num quarto e dorme na outra, até aqui na porta da igreja chega brigado, mas quando chega aqui entra de mão dada, porque o camarada era presbítero. Mas será que ele estava passando uma encenação com a igreja e estava até convencendo? Mas será que convence a Deus? Será que diante de Deus isso tem validade? Será que Deus aprova uma conduta dessa? E para mostrar que eu estou cheio, eu vou falar em línguas do culto, eu vou fazer isso e fazer aquilo outro, mas verdadeiramente eu estou cheio. A minha vida verdadeiramente está cheia da presença de Deus. E o que mais importa é a pessoa ver ou Deus ver? O que mais importa é a minha reputação diante dos homens ou diante de Deus? É que eu tenho que meditar. É que Paulo está falando aqui nesse capítulo. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que ser cristalino. Eu não posso mostrar algo que eu não sou. O que eu não sou aqui, eu tenho que ser na rua. O que eu sou na rua, eu tenho que ser em casa. O que eu sou em casa, eu tenho que ser no trabalho. E eu não posso atravessar aquelas portas com uma aura de santidade que eu não tenho na rua. Isso diante de Deus não tem validade. E pela essa forma de viver, que eu não fico preocupado com o que os outros acham, eu fui questionado algumas vezes. Eu
gosto de ouvir algumas músicas que muitos pastores condenam. E eu cheguei em casa, eu estava ouvindo a música, chegou uma outra pessoa, falou: "Seu pastor, você escuta isso?" Escuta. Eu não desliguei o som porque eu estava escutando aquilo, porque Deus estava ouvindo. E a música falava de amor. Eu falei: "Eu sei, irmão, que você tem uma santidade tão grande, que quando você está namorando com a sua esposa, você bota um corinho de fogo. Mas você está muito santo, eu não sou assim. Eu não quero transmitir para você algo que eu não sou. Eu sou isso aqui. Porque para mim, a sua opinião é até importante, mas a de Deus é mais ainda. A de Deus para mim importa mais do que a sua. Eu não estou falando que talvez eu estou certo ou estou errado, o mérito não é esse. Eu não estou falando se a pessoa estava certa e eu estou errado, eu estou certo e a pessoa... A questão não é a música. A questão é eu querer ser algo que eu não sou. A questão é querer viver uma situação para que eu venha a ter a aprovação dos homens. Enquanto tem que estar preocupado em ter a aprovação de Deus. O mérito não é saber se eu estou errado ou estou certo. Mas eu não tenho que me preocupar porque chegou alguém do meu lado e eu tenho que mudar a minha prática. A minha prática tem que ser a mesma diante de qualquer pessoa. Porque o que mais importa é a opinião de Deus. E quando eu tenho isso na minha mente, eu não posso passar uma impressão para ele do que eu não sou. Eu posso até passar para algumas pessoas, mas ele consegue ver dentro da minha alma. E não tem como me enganar. Eu vou ter que ser transparente. Vamos voltar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Parei no verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servirmos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas no sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha aqui que interessante. Moisés, ele ficava preocupado porque ele saía com a carga cheia, né? A bateria estava cheia, ele saía com o rosto resplandecente e ele começava a falar com o povo, o seu rosto como o sol ao meio-dia, e o povo ali tendo aquele respeito, aquela reverência. Fala: meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando Moisés ia perdendo o brilho, quando ele acabava de falar e ele sabia que o brilho estava indo embora, ele colocava o véu. E Paulo falou assim: não vamos ser como Moisés. Não vamos querer demonstrar para os outros e ficar preocupado somente com a aparência, quando devemos se preocupar muito mais em buscar a presença de Deus e manifestar a glória na nossa vida, e revelar verdadeiramente que a luz está na minha vida. Vamos se empenhar em se dedicar em buscar a presença de Deus, porque o véu não vai resolver o nosso problema. E até hoje muitos que escutam a palavra de Deus têm um véu sobre o seu coração, ainda estão querendo transparecer algo que não são. Aí Paulo falou: mas nós estamos com o rosto desvendado, não estamos vivendo de aparência, mas vamos buscando a presença de Deus e vamos sendo cheios dia após dia para revelar a imagem daquele que está na nossa vida. E assim que tem que ser. Eu não vou conseguir
enganar a Deus. Eu posso passar para você até uma imagem e você vem até me admirar. Falou, pastor, é um homem que é assim, é assado. Mas só que Deus sabe a verdade. Deus sabe verdadeiramente quem eu sou. E Deus sabe verdadeiramente quem você é. Não tem como eu passar para Deus uma imagem falsa e Ele carimbar, Ele aferir, Ele assinar embaixo. Ele falou assim: eu estou me saindo. Não tem como. E quando eu entendo isso, eu começo a ter a intenção de transparecer verdadeiramente até os meus defeitos. Por quê? Porque isso fica claro para você, que eu sou igual a você, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas fraquezas, com as mesmas lutas, dia após dia vivendo a mesma aflição de ser melhor, e lutando a cada dia para que amanhã eu venha ser mais próximo de Deus do que hoje, para que amanhã eu venha estar mais cheio do que hoje. E você entende que esse é o processo, e você entende que tampar, me ludibriar, me enganar e levar você a fazer a mesma coisa não vai adiantar nada. Não adianta eu falar para você: oh, eu estou cheio aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, vamos aqui ficar pulando, rodando, falando em língua, e quando eu não estiver sentindo nada, mas você foi induzido a fazer a mesma coisa e querer ensinar algo que você não está sentindo, e querendo vivenciar algo que você não está passando, eu vou estar me enganando e levando você também a se enganar. E vai ser somente uma emoção, e diante de Deus não vai ter resultado. Mas se um dia eu chegar aqui para você e falar assim: hoje, pessoal, eu não estava nem querendo vir na igreja, eu estou para baixo, eu estou mal, eu estou fraco, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Isso na verdade para você vai ser um ânimo, porque você vai olhar e falar assim: rapaz, eu passava por isso ali, tinha algumas situações que eu estava vivendo isso, eu pensei que não acontecia, e acontece, e agora eu estou vendo qual é a saída, eu estou vendo como é que eu tenho que fazer. E você vai entender que faz parte do processo. Mas para que eu venha vivenciar isso, eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso me enganar. Eu não posso querer vivenciar algo que não existe. Eu não posso querer passar uma imagem que não é verdadeira. Mas eu tenho que ser realista. Eu tenho que verdadeiramente fazer como a palavra de Deus fala. O povo, para mostrar que queria ter um compromisso com Deus, para querer dizer que estava arrependido, que reconhecia os pecados, rasgava as vestes. E Deus fala assim: ó, não rasgai o quê? As vossas vestes, mas rasgai o coração. O que é rasgar o coração? É ser sincero, é você ser verídico, é você expor diante de Deus verdadeiramente as suas fraquezas, as suas debilidades, aquilo que Ele tem que trabalhar na sua vida. Meu Deus, eu quero que o Senhor me ajude, eu não estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo, eu não estou conseguindo largar isso, eu não estou conseguindo tirar isso do meu coração. Mas quando eu quero transmitir uma imagem, eu estou mais preocupado com a imagem do que com a realidade. Deus, ele fica impossibilizado de agir na minha vida. Não tem como ele fazer nada. Quando eu quero transmitir algo até para Deus que eu não estou vivendo, não tem como eu fazer nada. Mas quando eu falo: Senhor, eu estou assim, 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 mas eu não queria estar nessa situação,
Eu não queria estar vivendo dessa maneira. Eu não queria estar passando por isso. Me ajuda, me fortalece, me transforma. Verdadeiramente Ele me ajuda. Ele me dá suporte. Ele me lava, Ele me limpa, Ele me purifica. Porque nós só conseguimos ser lavados quando nós mostramos para Deus a nossa sujeira. Nós só conseguimos ser curados quando nós falamos para Ele a nossa enfermidade. Ele sabe. Pastor, Ele sabe. É óbvio que Ele sabe. Ele chegou diante do cego, Ele estava vendo que ele era cego. Mas Ele perguntou: o que queres que eu te faça? É óbvio que Deus estava vendo que ele precisava enxergar. Só que o Senhor Jesus estava querendo saber se ele sabia que essa era a sua necessidade. E assim é com cada um de nós. Eu tenho que confrontar a minha natureza. Eu tenho que colocar diante de Deus verdadeiramente quem eu sou. Falar: meu Deus, eu sou assim, assim, assim e assim. Me transforma, me purifica. O profeta Isaías, quando ele é chamado por Deus, ele fala assim: nós somos um povo de lábios impuros. E Deus manda um anjo com uma brasa, e a brasa é colocada na língua do profeta. Lógico que isso é figurado. E por que Deus não colocou a brasa no olho? Porque Ele falou que era um povo de lábios impuro. Não falou que era com a visão impura, mas era os lábios. Então Deus tratou exatamente o que o profeta pediu, que ele falou. E assim comigo e contigo. Se verdadeiramente não colocarmos diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades, não externarmos diante dele quem nós somos, não tirarmos a nossa armadura, Ele não vai poder fazer nada. Não, ele é um homem conhecido na Bíblia que ele tinha qual é a doença? Mas você sabia que ninguém via que ele tinha lepra? Porque ele andava de armadura, andava todo vestido. E Deus fala: você quer ser curado? Poderia dar uma palavra e falar qualquer outro tratamento. Ele fala assim: não, você vai mergulhar no rio. E para mergulhar no rio tinha que fazer o quê? Tirar a armadura e expor as suas mazelas, os seus defeitos, aquilo que verdadeiramente estava por dentro que ninguém via. E assim é comigo e contigo. Não adianta eu querer esconder, espiritualmente falando, meus erros, as minhas doenças. Pelo contrário, eu tenho que expor diante de Deus, para que Ele venha me purificar, para que a glória dEle venha se tornar mais evidente ainda na minha vida, para que verdadeiramente eu venha ser sal, para que verdadeiramente eu venha ser luz. É o contrário. Muita gente quer chegar diante de Deus e querer ter uma aprovação escondendo os seus erros. Na verdade é o contrário. Eu tenho que chegar diante dele expondo os meus erros. E diversas vezes o Senhor Jesus vai nos instruir isso na sua palavra. Ele diz que 2 homens entraram no templo. Um era fariseu, e o fariseu olhava para o publicano, que era pecador. Todos eram pecadores, né? Mas na visão do fariseu, o pecador era o outro. Ele falou: eu não sou como esse camarada. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro. Eu não sou igual a ele. E o outro falou: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. Ô Senhor, me perdoa. Aí Jesus pergunta: quem é que estamos justificados? Aí os seus discípulos falam: o segundo. Aí Jesus fala: vai e faz da mesma maneira. E aqui nós entendemos que a palavra nos confronta para viver a verdade.
E Paulo novamente vem trazendo isso nesse capítulo 3. E devemos ser transparentes. Que a nossa preocupação tem que estar verdadeiramente com o que Deus pensa da minha vida. É óbvio que eu tenho que dar testemunho e me preocupar com o que os outros acham da minha vida. Mas a opinião não vai ser unânime. Sempre vai ter alguém que vai achar que eu não presto. Mas eu tenho que fazer o máximo para aquela pessoa estar errada, equivocada sobre a minha pessoa. Que ela está fazendo um juízo errado de quem eu sou. E que ela esteja mentindo e não falando a verdade. Porque as minhas atitudes vão comprovar quem eu sou. O apóstolo Paulo está falando isso. Estão falando que eu sou um impostor, que eu não presto, que eu sou um ladrão. Mas olha, se eu não apareci com o rosto resplandecente, olha as minhas atitudes, olha a minha prática diante de vocês, e ver se verdadeiramente é isso que eles estão falando. Assim tem que ser comigo e contigo. Temos que transmitir a essência de Cristo. Temos que estar com o nosso rosto desnudado. Ou seja, não temos que ter segredos sobre os nossos erros. Ou seja, a minha vida não pode ser um enigma. O fulano não pode saber que eu faço isso, aquilo, outro. Talvez fulano, sabendo ou não vai mudar em nada a sua vida. Mas aquele que vai transformar a sua vida, ele sabe. Aquele que tem o poder de transformar a sua vida, ele sabe. E dele não podemos esconder. Dele não podemos camuflar. Dele não iremos enganar. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar nesta noite.